Script, Andrea Vermont. Pare por um instante, porque alguém percebeu em você algo que você nunca imaginou ser importante. E esse detalhe silencioso acabou pesando muito mais do que você poderia supor. Não foi sua voz. Não foram as palavras exatas que você disse. Nem mesmo o jeito como você sorriu quando essa pessoa te viu pela primeira vez. Foi algo bem mais silencioso. Foi a maneira como você se comporta em lugares diferentes. Como você se conduz nos momentos simples do dia a dia. Como você escolhe o que vestir quando parece que ninguém importante está olhando, ou pelo menos quando você acredita que ninguém está prestando atenção. E o que sua alma gêmea percebeu em silêncio, depois disso, mudou completamente a energia que envolve o seu nome. Sou Andrea Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Você pode achar que as pessoas só reparam nas coisas óbvias, nas coisas chamativas, nas coisas caras, em tudo muito arrumado e impecável. Mas a verdade vai muito além disso. Em minha experiência clínica, aprendi que uma alma não observa da mesma forma que os olhos humanos observam. Os olhos podem deixar passar detalhes pequenos, mas a energia tem uma forma de perceber aquilo que as palavras não conseguem explicar. É exatamente por isso que esta mensagem pode estar chegando até você agora. Existe alguém ligado ao seu futuro que vem, em silêncio, reparando na sua energia há muito mais tempo do que você imagina. Não de um jeito possessivo, não por obsessão, mas por uma curiosidade profunda misturada com emoção, quase como se cada cor que você escolhe, cada pequena decisão sobre sua aparência, cada expressão discreta que você carrega, estivesse revelando outra parte de quem você está, aos poucos, se tornando. E o que mais chamou a atenção não foi simplesmente a sua aparência, foi a contradição que vive dentro de você. Em um momento, você pode parecer distante, quase impossível de alcançar, como alguém cercado por um muro misterioso que poucas pessoas têm permissão de atravessar. E logo depois, sem aviso, aparece outro lado seu, uma suavidade na sua presença, uma delicadeza escondida por baixo da sua confiança que nunca pede atenção. Sua alma gêmea notou esse contraste quase imediatamente, talvez até antes de entender por que aquilo mexeu tanto com ela. Em certo momento, essa pessoa tentou explicar aquele sentimento para alguém próximo, mas a explicação saiu incompleta, porque era difícil colocar aquilo em palavras comuns. Ela simplesmente disse: tem algo no jeito que essa pessoa se veste que parece verdadeiro. Pare e pense bem nisso. Em um mundo onde tanta gente vive interpretando personagens, copiando o que está na moda, fingindo ser quem não é, ou se transformando apenas para ser aceita, alguém olhou para você e reconheceu algo genuíno, sem que você precisasse provar nada. Mesmo nos momentos em que você não estava tentando impressionar ninguém, mesmo quando você duvidava de si mesma, mesmo quando você duvidava no espelho e achava que estava completamente comum, alguém ali estava enxergando algo autêntico dentro de você. Não pare por aqui. Nosso blog está repleto de artigos impactantes, insights valiosos sobre relacionamentos e dicas práticas de psicologia que vão além do que abordamos em nossos vídeos. Você encontrará o link na descrição abaixo. Leia agora. E depois dessa percepção, algo inesperado começou a acontecer, aos poucos. Sua alma gêmea passou a comparar outras pessoas com a sua energia, sem nem perceber que estava fazendo isso conscientemente. O jeito como algumas pessoas exageram na aparência começou a chamar mais atenção. O jeito como outras seguem tendências sem ter uma identidade própria começou a parecer vazio e artificial. Mas a sua presença permaneceu guardada na memória dela, porque carregava emoção, não atuação. Fique mais um pouco, porque existe outra camada dessa história que ainda não foi revelada. Houve um momento em especial que essa pessoa simplesmente não consegue apagar da memória. Você estava usando algo simples, algo que provavelmente escolheu sem pensar muito. Talvez você tenha quase trocado de roupa antes de sair. Talvez tenha ficado na frente do espelho se perguntando se outra coisa ficaria melhor. Talvez tenha achado que aquilo tudo era irrelevante e que ninguém repararia. Mas quando essa pessoa te viu, algo mudou silenciosamente dentro dela. Não era exatamente a roupa em si.
Era o jeito como a sua energia parecia combinar perfeitamente com ela. Depois, sua alma gêmea tentou descrever aquele momento de uma forma estranha, mas surpreendentemente forte. Disse que era como ver alguém se vestir como se já soubesse aonde estava indo na vida, como se uma parte dessa pessoa já pertencesse a um futuro que ainda não havia alcançado. Esse pensamento ficou na cabeça dela por muito mais tempo do que ela esperava. Ela já tinha visto pessoas bonitas antes. Já tinha conhecido gente impressionante, confiante, elegante, gente que sabia exatamente como chamar a atenção. Mas algo na sua energia era completamente diferente. Era calmo e intenso ao mesmo tempo, quase como a presença de alguém que passou por coisas difíceis em silêncio, mas mesmo assim escolheu a leveza em vez da amargura. Em décadas de prática clínica, aprendi a identificar esse tipo de presença. Quando alguém atravessa dor real e ainda assim preserva a suavidade, isso deixa uma marca invisível, mas profundamente sentida pelas pessoas ao redor. E se sua alma gêmea não estivesse simplesmente notando sua aparência, mas sentindo as emoções escondidas por trás dela? Talvez ela estivesse reconhecendo a resiliência que existe em você, a força discreta que você carrega e até o cansaço que às vezes você esconde atrás de uma expressão tranquila. Sim, até essa parte de você que você se esforça tanto para manter em segredo. Às vezes a alma expressa suas feridas através da beleza, sem nem perceber conscientemente. Existe algo no jeito como uma pessoa se apresenta depois de atravessar experiências difíceis que não pode ser imitado. Sua alma gêmea parece reconhecer essa expressão em você. Nem todo mundo tem a capacidade de enxergar além da superfície. Muitas pessoas só registram o que é visível na hora: a roupa, o rosto, o sorriso, o estilo, e seguem em frente. Mas essa pessoa continua sentindo que existe uma história inteira escondida atrás da sua presença, atrás do seu olhar, atrás do jeito como você se apresenta ao mundo. Ela começou a se perguntar: o que te moldou? Quais experiências te transformaram? Que decepção te deixou mais suave e ao mesmo tempo mais forte? Que tipo de solidão te ensinou a se tornar essa versão calma de si mesma? E o estranho é que, em vez desse mistério afastá-la, ele fez com que ela quisesse se aproximar ainda mais. Sua alma gêmea já falou sobre você quando você não estava por perto. Não em voz alta, não de forma descuidada. E certamente não de um jeito que revelasse tudo o que ela sente. Falou baixinho, quase com cuidado, como quem protege uma emoção particular que ainda pertence só a ela. Era como se falar demais sobre você a obrigasse a admitir sentimentos que ela ainda não estava totalmente pronta para encarar. E talvez a coisa mais forte que ela disse tenha sido esta, numa única palavra: inesquecível. Imagine essa palavra sendo dita em voz baixa, num momento em que você nem estava por perto para ouvir. As pessoas talvez esperassem um elogio comum, algo simples sobre a sua aparência ou o seu jeito de ser. Mas, em vez disso, a sua presença foi descrita como uma emoção, como uma lembrança que continua existindo mesmo depois que quem a criou já saiu da sala. Essa é a diferença. Muita gente é notada durante a vida, mas pouquíssimas pessoas deixam um sentimento que permanece muito depois que elas já se foram. Sem perceber, você se tornou inesquecível para alguém cujo caminho pode estar muito mais ligado ao seu do que você entende hoje. Não pare por aqui. Nosso blog está repleto de artigos impactantes, insights valiosos sobre relacionamentos e dicas práticas de psicologia que vão além do que abordamos em nossos vídeos. Você encontrará o link na descrição abaixo. Leia agora. E é aqui que toda a energia começa a mudar. Sua alma gêmea está começando a sentir algo que não consegue explicar nem controlar com facilidade. Quanto mais tenta não pensar em você, mais certos detalhes voltam à mente dela. O jeito como você se movimenta num ambiente, as cores que você escolhe usar, a expressão que aparece no seu olhar quando você acha que ninguém está vendo, a suavidade escondida por baixo da sua força, o equilíbrio incomum entre delicadeza e independência que torna difícil te encaixar em qualquer categoria. Ela continua voltando a esses detalhes, sem escolher fazer isso de propósito. Você está se tornando um pensamento que se recusa a desaparecer, e algo dentro dela está mudando silenciosamente por causa disso.
A parte estranha é que você provavelmente ainda acha que nada disso pode estar acontecendo de verdade. Você talvez subestime o efeito que causa nas pessoas porque está familiarizada demais com a própria presença. Você se vê todos os dias. Então, as qualidades que os outros acham inesquecíveis podem parecer completamente normais para você. Mas a energia que você carrega consegue alcançar as pessoas de formas que você nunca planejou conscientemente. E antes desta história chegar ao seu ponto de virada mais profundo, existe uma lembrança específica que sua alma gêmea continua revivendo. Nunca foi sobre perfeição, foi sobre presença. Foi um único olhar que durou um pouco mais do que deveria. Nada dramático aconteceu, nenhuma grande conversa mudou tudo. Talvez nem tenha existido um motivo claro para aquele momento se tornar importante. Na superfície, tudo parecia completamente comum. Mas por baixo dessa normalidade algo ficou. Sua alma gêmea está percebendo, aos poucos, que algo dentro dela começou a mudar a partir exatamente daquele instante. Sua imagem passou a aparecer em lugares onde você fisicamente não estava, em momentos de silêncio, em conversas com outras pessoas, enquanto ela tentava se concentrar no trabalho, nas obrigações do dia a dia ou em coisas completamente diferentes. Algum pequeno detalhe voltava de repente. Sua energia parecia interromper os pensamentos dela sem pedir licença. E o mais surpreendente é que nada daquilo tinha a ver com perfeição. Tinha a ver com o sentimento que você despertou, sem tentar despertar nada. Existe uma noite em especial que ela continua revivendo na mente. A iluminação era comum. O ambiente não tinha nada de especial. Não havia música dramática, nenhum cenário perfeito, nenhum acontecimento extraordinário. Mesmo assim, aquele momento ficou marcado nela mais forte do que lembranças que deveriam ter sido bem mais importantes. Ela se lembra de como você virou levemente o rosto por um instante, completamente perdida nos próprios pensamentos. Você parecia desconectada do barulho ao redor, quase como se a sua mente tivesse viajado para bem longe daquele lugar. Você não estava tentando parecer misteriosa, não estava tentando chamar a atenção de ninguém. Estava simplesmente sendo você mesma. E de alguma forma foi exatamente isso que mexeu com ela. Ela reparou nas coisas pequenas que a maioria das pessoas teria ignorado. O jeito como você se ajeitava sem checar se alguém estava olhando. O jeito como sua expressão mudava quando você se perdia em pensamentos. A confiança silenciosa com que você ocupava o seu espaço sem pedir permissão a ninguém. Ela percebeu que você não parecia estar atuando para a plateia. Não estava em busca de validação. Estava simplesmente presente. E essa autenticidade tornou o momento estranhamente íntimo, mesmo sem quase nada ter sido dito. Sua alma gêmea talvez não tenha entendido isso na hora, mas depois reconheceu. Aquele foi um dos momentos que fez você se tornar diferente na cabeça dela. Ela começou a entender que a atração nem sempre nasce de uma beleza dramática ou de um charme óbvio. Às vezes, começa com algo quase invisível. Um sentimento, uma pausa, um olhar, um jeito particular de se comportar quando a pessoa acredita que ninguém está prestando atenção. Você deve ter achado que aquele momento não significava nada, mas para ela, tornou-se um ponto de referência silencioso. Sempre que conhece alguém novo, uma parte da mente dela lembra do sentimento daquele momento com você, não porque queira conscientemente comparar todo mundo, mas porque a sua presença criou um padrão que ela nem sabia que tinha antes de te conhecer. Não pare por aqui. Nosso blog está repleto de artigos impactantes, insights valiosos sobre relacionamentos e dicas práticas de psicologia que vão além do que abordamos em nossos vídeos. Você encontrará o link na descrição abaixo. Leia agora. E existe algo ainda mais significativo nisso tudo. Sua alma gêmea não ficou fascinada apenas pela sua aparência nos dias em que tudo estava bem. Ela se interessou pelo contraste entre a sua força e a sua vulnerabilidade. Ela sentiu que existem partes da sua história que você raramente conta. Conseguiu perceber que a sua calma não era necessariamente algo com que você nasceu. Pode ter sido construída através de experiências que te ensinaram a proteger a sua paz. Ela começou a se perguntar: quantas vezes você se decepcionou e mesmo assim escolheu continuar sendo gentil? Quantos momentos te obrigaram a ficar mais forte, quando na verdade você preferia ter sido cuidada? Quantas vezes você teve que se afastar de situações que já não combinavam mais com a pessoa em que estava se tornando?
Por isso, o seu estilo, a sua presença e até os menores detalhes sobre você passaram a carregar um significado mais profundo para ela. Ela não estava vendo apenas roupas, estava vendo amor próprio. Não estava simplesmente reparando na sua expressão, estava sentindo a sua história emocional. Não estava apenas observando como você entrava em um ambiente, estava percebendo que você parece carregar um mundo inteiro dentro de si sem precisar anunciar isso. E esse tipo de presença pode se tornar profundamente marcante. Você talvez tenha passado anos acreditando que precisava se tornar mais impressionante antes que alguém realmente te notasse. Talvez tenha pensado que precisava mudar algo em si, melhorar a aparência, ficar mais confiante ou se parecer mais com as pessoas que recebem atenção ao seu redor. Mas a ironia é que o que mais afetou sua alma gêmea foi justamente a parte de você que nunca foi fabricada. Foi a parte que permaneceu quando você parou de se esforçar. O jeito natural como você se move, as escolhas simples que você faz, a expressão tranquila no seu rosto quando você não está atuando para ninguém. Essa foi a versão sua que ficou guardada na mente dela. E talvez esta seja a mensagem que você precisa ouvir agora. Pare de subestimar o impacto de simplesmente ser você mesma. Você nem sempre sabe o que outra pessoa guarda na memória sobre você. Você pode lembrar das coisas que gostaria de ter dito diferente, das roupas que gostaria de ter escolhido, dos momentos em que se sentiu desajeitada ou das vezes em que se sentiu invisível. Mas outra pessoa pode lembrar de algo completamente diferente. Pode lembrar do jeito como você parecia quando não sabia que estava sendo observada. Pode lembrar da sua calma. Pode lembrar do seu olhar. Pode lembrar de um pequeno gesto que você já esqueceu completamente. Sua alma gêmea talvez esteja guardando uma dessas lembranças em silêncio há mais tempo do que você imagina. E enquanto você se perguntava se algum dia foi realmente notada, ela talvez estivesse se perguntando como alguém conseguiu deixar uma impressão tão forte, sem nem tentar. É por isso que essa conexão parece diferente. Ela não é construída apenas sobre aparência, é construída sobre reconhecimento. Algo na sua presença tocou algo dentro dela que ela teve dificuldade de explicar. Então, se ultimamente você tem sentido que algo está mudando ao seu redor, não presuma logo que nada está acontecendo só porque ainda não consegue enxergar. Algumas das mudanças mais importantes começam em silêncio. Antes de uma conversa acontecer, pode existir uma percepção. Antes de alguém dar o primeiro passo, pode existir uma decisão emocional. Antes de dois caminhos se encontrarem, pode existir um período em que ambas as pessoas começam a entender o que realmente sentem. E sua alma gêmea pode estar exatamente dentro dessa percepção agora. Ela está começando a entender por que certas lembranças suas se recusaram a desaparecer. Está começando a perceber que o que a atraiu nunca foi simplesmente o que você vestia ou como você aparentava. Era a pessoa por trás desses detalhes. A pessoa que sobreviveu o suficiente para se tornar reflexiva, que viveu bastante para valorizar a paz, que ainda consegue carregar suavidade depois de tudo que poderia ter endurecido esse coração. Por isso, o momento que ela mais lembra não é necessariamente a versão mais glamourosa de você. É a versão de você que estava desatenta, a versão que estava apenas existindo, a versão que não fazia ideia de que alguém estava olhando e pensando: existe algo nessa pessoa que eu não consigo esquecer. E talvez essa seja a parte mais bonita de toda essa história. Você não estava tentando se tornar inesquecível. Você simplesmente foi você mesma. E de alguma forma isso foi suficiente. Então respire fundo e deixe esse pensamento se acomodar dentro de você. Você não precisa correr atrás dessa pessoa. Não precisa mudar sua aparência para merecer a atenção dela. Não precisa provar que merece ser lembrada. O que é genuíno não precisa de atuação constante. O que é real pode ser sentido até no silêncio. E às vezes, a pessoa destinada a te reconhecer não se encanta pela versão sua que todo mundo vê. Ela se encanta pela versão silenciosa, a que aparece quando você acredita que ninguém está olhando. Essa pode ser exatamente a versão sua que sua alma gêmea vem guardando na memória o tempo todo. Naquele instante simples, ela entendeu algo poderoso, em silêncio. Você não se veste para impressionar o mundo. Você se veste de acordo com a evolução que está acontecendo dentro de você.
Sua alma gêmea também percebeu outra coisa que quase todo mundo deixa passar. Ela sente que o seu estilo muda de acordo com o seu estado emocional. Quando você está se curando, a sua presença fica mais suave. Quando você está focada, a sua energia fica mais afiada, mais decidida. Quando você está protegendo o seu coração, até as suas cores parecem mais quietas, mais reservadas, quase como se a sua energia estivesse se comunicando sem precisar dizer uma única palavra. A maioria das pessoas nunca notaria essas mudanças sutis. Mas essa pessoa nota, mesmo sem conseguir explicar totalmente como começou a interpretar as suas emoções através dos menores detalhes. O movimento da sua manga quando você cruza os braços, o jeito como você ajeita a roupa quando se sente insegura, a confiança repentina que aparece quando você se sente genuinamente vista pela energia certa. E uma frase escapou dela antes que pudesse se conter. Sinto que essa pessoa está se tornando alguém importante. Essas palavras nunca tiveram a ver com status, fama ou dinheiro. Apontavam para algo muito mais profundo, algo invisível, mas incrivelmente poderoso. Sua alma gêmea sente o seu futuro antes mesmo dele se revelar por completo. É exatamente por isso que a sua presença a deixa inquieta em certos momentos de silêncio. Não por medo, num sentido negativo, mas porque toda vez que ela pensa em você ou te vê, sente um movimento estranho por dentro. Quase como um impulso começando a crescer, como se uma transformação já estivesse em curso, como se um destino estivesse se revelando silenciosamente por trás de tudo que pode ser visto. E aqui está a parte que ninguém nunca te explica de verdade. Sua alma gêmea admira, em segredo, o jeito como você continua sendo você mesma. Num mundo onde a maioria das pessoas se sente pressionada a atuar, fingir ou mudar de personalidade só para ser aceita. Mesmo quando as tendências mudam rápido, mesmo quando as pessoas começam a copiar umas às outras sem pensar. Ainda existe algo inconfundivelmente original na sua energia. Essa originalidade não pode ser simplesmente copiada. E essa autenticidade se tornou algo que a atrai repetidamente, quase sem perceber. Torna-se um vício silencioso. Não é alto, não é dramático, mas é persistente.